E aí o terceiro deles aqui temos o éter de luz, que esse terceiro éter já relacionado agora a um pouco mais da nossa vida superior, né? Não são mais funções meramente de metabolismo, né? Há funções aqui mais próprias do ser humano, né? Como a observação e a percepção sensorial, né? Bem desenvolvida. Né? Então, o seu polo positivo é o calor do sangue, né? É a força que gera o calor no sangue, tanto dos seres humanos quanto de alguns animais, né? Nem todos. Animais somente ainda de sangue quente, né? E o seu polo negativo, como eu comentei, é a percepção sensorial. Né? Então, todas as impressões que nos chegam, né? Do mundo físico, né? Que por si só não tem sensação alguma, então meramente matéria mesmo, né? Inerte. Então, a partir desse éter que a gente consegue captar, né? Sensações. E essas sensações vão ser transmitidas ao cérebro, obviamente. E aí que o espírito começa a sentir alguma coisa, né? A começar a pensar e a concluir determinadas coisas, né? A partir dessas sensações. E aí uma outra função dele também é a percepção dos olhos, né? A construção dos olhos, né? E a nutrição também deles, né? No caso do reino vegetal, a clorofila, né? Ele que é responsável pela construção, né? A elaboração dessa molécula, né? Tão importante, né? Na fotossíntese. E o seu polo negativo também, nas flores, né? É responsável por todas as cores, né? Não só nas flores, mas também nos animais, né? E ele tem uma dependência com o sol, né? Quanto mais exposição solar, né? Tanto mais ele será expressivo, né? Então, no verão a gente tem mais cores, né? Porque a maior luminosidade, a maior calor do sol, né? Então onde pega, onde incidem esses raios solares, né? Tanto mais cores haverá. É essa razão também, por exemplo, que animais têm a pelagem mais escura no seu dorso, né? Por onde eles pegam mais sol. Enquanto no ventre as cores são mais claras, né? Tendem a ficar brancas e tal. E no Polo Norte, por exemplo, nos polos, né? Tem a tendência por haver pouco sol, haver urso polar branco, né? Por exemplo, né? Devido a essa dependência da luz, né? Então vamos seguir aqui. Então, para a gente finalizar, né, o nosso estudo de hoje, eu trago aqui o último éter, né, o éter refletor, que está responsável por registrar, né, e o próprio nome já diz algo, né, refletir, né, tudo que ocorre de pensamentos, palavras, ações, né, aqui no mundo físico. Tudo isso fica registrado nesse éter, né, que aí ele está no ar, né, ele está no nosso ar, na nossa respiração, né. Então, enquanto respiramos, né, estamos absorvendo tudo de informação que está ao nosso redor, né, que consta nesse éter, que permeia tudo e a todos, né, ele capta tudo, né, tudo que a gente vê e o que a gente não vê também, né, até pensamentos, sentimentos das pessoas, né, a gente capta isso através do nosso respirar, né, e isso fica também disponível nessa memória da natureza, né. Aqui é uma cópia ainda, refletida, né. Então a memória da natureza real fica nos planos mais sutis ainda, né. Então aqui fica só um reflexo, né. Algo bem nublado, uma nuvem de informações. E aí o clarividente treinado, né, vai conseguir enxergar, né, atuar nesse éter para que ele possa adquirir informações, né. Médiums também, né, assim o fazem, mas o ocultista ele já aprende já desde o início que ele não é um local confiável para se investigar, né? Porque é algo refletido, né, algo nublado, com nuvens, então por vezes a informação não é tão precisa assim, né? O melhor seria a gente poder acessar a memória da natureza que está nos mundos superiores, né? Então, assim, a primeira função do polo negativo, né, é essa do registro, né, da memória, tanto a nossa memória própria, né, quanto a memória da natureza como um todo, né? Então, esse é o polo negativo. Enquanto o seu polo positivo é a força que permite, né, com que o pensamento ative o cérebro, né? Porque o cérebro é tão somente um receptor, né? Uma máquina, é um computador, por assim dizer. Então, através desse éter que há essa força, né? Que gera
impulsos elétricos, né, que gera informação no cérebro, né? Então tudo que a gente pensa projeta, né, através desse éter no cérebro, né? Então quanto mais a gente conseguir pensar, né, repetir através da persistência, a nossa rotina, pensamentos, estudos, né, esse éter vai fincando cada vez mais no cérebro, né? E aí a memória vai ficando cada vez mais robusta, né? É o que a gente chama de neuroplasticidade também, né? Então, por vezes a gente tem hábitos, né, ruins ou bons, a gente pode também desfazê-los através desse reforço, né, numa outra direção, né, cada vez mais não crescendo, a gente vai construindo novos caminhos neurais, né, novas sinapses neurais, né? Então, através desse éter que vai impregnando o cérebro, né, por onde a gente está pensando, o que a gente está ordenando, né? Então, é importante a gente trabalhar aqui essas sublimações também, né? Como eu comentei, o primeiro é a persistência, né? Então, através da alimentação, da nossa rotina, do yoga, né? Por exemplo, exercícios físicos, né? A gente vai estar fortificando esse éter, ao passo que a pessoa que come muito, dorme muito, né? Ela está alimentando esse éter de forma densa, né? Então ele vai ficar aquele éter viciado, né? Então vai querer cada vez mais comida, vai querer cada vez mais dormir, descansar, né? Ficar inerte cada vez mais. Enquanto que quando a gente persiste, né, em bons hábitos, né, em atividades produtivas no nosso dia a dia, a gente consegue fazer com que esse éter fique forte, né, mais espiritualizado, né, fique mais sutil. E aqui o éter de vida, né, ficou faltando trazer também, né, que é essa força da energia sexual, né, entra por aqui, através desse éter. Então, o meio da gente, em vez de ficar na propagação, né, jogando fora essa energia o tempo todo, na gratificação dos prazeres, né, da sexualidade, se a gente conseguir desenvolver, né, a gratidão e a devoção, né, em algo, né, em grandes ideais, né, numa religião, tanto mais esse éter vai se sutilizando, né, essa energia vai ficando mais sutil, mais espiritualizada, né? Ao passo que a pessoa que alimenta esse éter o tempo todo, né, só pensando em sexualidade, só praticando o tempo todo, ele vai ficando cada vez mais robusto nesse sentido, né, denso. Então é sempre um ciclo vicioso, né, ou virtuoso, a depender de quem maneja, né? Então é uma dica aqui também para a gente trabalhar esse éter. E o pensamento, né? Vamos ver que um éter também está atrelado ao outro, né? A gente impregna a nossa força criadora, né? Para pensarmos, né? Raciocinarmos coisas profundas, né? Ou até no nosso trabalho mesmo, a gente utiliza essa energia para cima, né? Dando uma utilidade maior a ela, né? Aí não é que a gente vai deixar de praticar o que precisa, né? Mas é tudo com relação à quantidade, né? Os animais, por exemplo, eles não têm pecados nesse sentido, porque eles não possuem livre-arbítrio, eles praticam tão somente o que é necessário, né? Eles não passam além da conta, né? O ser humano que exagera em tudo. Através do livre-arbítrio, busca repetir, né, infinitamente prazeres, né? Sem levar em conta a harmonia, né, da vida, as leis da vida, né? Então estamos aprendendo aqui essas leis, né, esses mundos, para que a gente possa cada vez mais nos melhorar, né? O éter de luz, né, a dica aqui também é a observação. Então, no nosso dia a dia, né, hoje em dia está cada vez mais difícil isso, né, através das redes sociais. São muitas distrações, né? Então, para a gente observar o aqui e agora, né? Nós observarmos o local que a gente se encontra, né? O ambiente, né? As pessoas, estarmos o tempo todo em estado de alerta, né? De aqui e agora, absorvendo cada vez mais informações, né? Para que a gente possa cada vez mais discernir, né? Melhor, né? Nas nossas escolhas, né? E que a gente fique no presente, que a gente tenha concentração, né? Se a gente fica o tempo todo disperso, né? Com várias distrações, esse éter vai ficando também alimentado num ciclo vicioso, né? Ele ficará cada vez mais nos impulsionando a buscar novas percepções, né? Cada vez mais novas informações, né? O tempo todo,
Ao passo que quando a gente aprende a ter foco, concentração, esse éter vai ficando concentrado, né? E aí, como ele já é o primeiro aqui que faz parte maior da nossa vida superior, né? Vai nos permitir, né, uma meditação de qualidade, né, um estudo de qualidade. Né? Então é interessante. Também para que a gente possa aprender, né, as coisas da vida. Porque se a gente não observa ao nosso redor, né, o que nos acontece, né, de forma 100%, né, presente, nós vamos demorar muito para aprender as coisas. Né? Vamos ter que passar por situações iguais, se repetindo, porque a gente não observou tão somente. Né? Se tivéssemos observado, iríamos provavelmente aprender. Então ele facilita exatamente isso. E aqui, juntando um com o outro, né, o éter refletor, como é a relação positiva é o pensamento, é a reflexão, né, a nossa memória também. Se a gente não observa, a gente também não retém memória. Né? Então a observação está muito ligada aqui com a memória. Né? Então aí, a partir da nossa memória, vamos poder discernir, né, tudo o que nos acontece, ou pegar informações já passadas para aplicarmos no futuro. Então fazemos esse discernimento, né? É importantíssimo. Aí também através do estudo, né, da filosofia, né, religiões comparadas, né, todos esses conhecimentos nos permitem discernirmos cada vez melhor. Né? Então para isso precisamos também observar. E aí o ideal, né, é que ao final de cada dia, né, a gente possa, antes de dormir, né, ao deitarmos, antes de pegarmos propriamente no sono, né, façamos, né, aquela breve retrospecção do dia, né, passando de trás para frente, né, da noite até o dia, da noite em direção ao dia, todos os pontos em que acertamos, né, aí vamos comemorar, né, receber uma gratificação pelos acertos, né, mas também vermos, né, os pontos em que erramos, em que pecamos, né, em que fomos falhos. E aí, automaticamente, vamos nos arrepender, né, e nos comprometermos de alguma forma, né, de no dia seguinte tentarmos não falhar novamente, né, tentarmos acertar. Então, o primeiro passo do desenvolvimento espiritual começa exatamente nesses éteres, né? No éter de luz e no éter refletor, através da nossa observação concentrada e do nosso discernimento perante a vida. Né? E aí, para a gente discernir melhor, também é preciso que a gente estude, né, filosofia, pensamento lógico, né, e que nos traga também uma tábua de valores também elevados. Né? Não deixarmos só a mera subjetividade, né, tomar conta disso. Né? Então, assim, para a gente finalizar, né, a gente viu a região química